A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foi chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Hoje, 7 de novembro, e a grande janela de hoje é São Wilibrando, o bispo de Utrecht, da Alemanha. Um nome um pouco difícil de falar, vamos falar assim, tá? Por causa de que eu assisto o campeonato alemão e sempre falo essa palavra. Mais ou menos assim. Bom, vamos lá. São Wilibrando nasceu em Nortúmbria, Alemanha, em 658. Pertencente a uma família cristã, foi enviado pelo pai como oblato, aos 5 anos, para um mosteiro de York, Inglaterra. Crescido, decidiu dedicar-se ao estudo monástico. Ingressou para a Irlanda para aperfeiçoar sua cultura teológica sobre guia do abade Agberto. Após 9 anos de estudos, foi ordenado sacerdote. E no ano de 1690 foi enviado como missionário, acompanhado de 11 companheiros, para a Frísia, para a evangelização dos bárbaros que viviam na Holanda. Acolhido pelo rei Franco, é isso mesmo, tá o nome do rei aqui que tá aqui, Franco Pipino, olha aí, que nome interessante desse rei, Pipino. Foi-lhe confiado como campo de apostolado a região ao leste, onde vivia povos hostis ao evangelho e estavam em frequentes revoltas. Realizou uma viagem para Roma após sua experiência de apostolado, com o intuito de receber o apoio do Papa Sérgio I, que muito o animou e presenteou com as relíquias dos santos mártires para serem colocadas nas futuras igrejas. Voltou para Roma alguns anos mais tarde, a fim de relatar ao Papa seus sucessos, suas dificuldades e seus planos. Contente com seu desempenho, o Papa decidiu torná-lo bispo, acrescentando ao seu nome latino Clemente. Em seu árduo apostolado, São Wilibrando fundou sua primeira sede episcopal em Utrecht. Conquistou a catedral, dedicando-se ao Santíssimo Redentor. Fez progressos na conversão da Frígia e, em seguida, na Dinamarca e na região da Turíngia. Com a morte do rei Pepino, seu protetor Duque Hotbod reconquistou parte do território que havia perdido na Frígia, obrigando São Wilibrando a se afastar da região, ficando retirado perto de Treves, onde anteriormente havia fundado um mosteiro. Retornou para a Frígia um tempo depois, após a morte de Hotbod. Ajudou São Bonifácio alguns anos no apostolado da Alemanha, conseguindo consolidar a evangelização entre os povos do norte da Europa. Descrito por alguns biógrafos com pequena estatura, São Wilibrando foi um homem grandioso em suas ações, sobretudo um grande organizador
como destaque sendo de seu comando, que ele permitiu graças também e a formação de muitos outros bispos. Cansado pelas fadigas apostólicas e debilitado pela idade, afastou-se do mosteiro de Strajnek, onde faleceu no dia 7 de novembro de 739. Oração. Com grande alma formativa, soubestes ensinar o Evangelho aos líderes tanto quanto aos mais simples. Educai-nos para uma vida entregue a Deus, na formação das nossas almas, assim como a daqueles que necessitam de orientação. Que sejamos fiéis conselheiros, sem medo da verdade e da caridade. Amém. São Vilibrordo, rogai por nós. Meus queridos amados irmãos e irmãs, aí está a alma de um verdadeiro bispo, evangelizador. O que foi que os apóstolos fizeram? Evangelizaram. Veja, Paulo disse, Deus não me chamou, Jesus me chamou para batizar. Paulo disse, Jesus não me chamou para eu perder tempo com os sacramentos. Nós vamos ordenar bispos para os bispos fazerem essas funções. Nós vamos ordenar diáconos, capítulo 6 de Atos, para que eles façam essas funções, porque nós temos que dedicar à evangelização dos pagãos. Não podemos perder tempo. Então, os apóstolos foram ordenando outros bispos, no caso de São Timóteo, São Tito, os 12 bispos de Éfeso, ordenados por São Paulo. Ele disse, batizei a família de Estefanas, batizou a família de Lídia, o carcereiro, né? Os próprios 12 bispos que mais tarde ele ordena de Éfeso foram batizados com eles, está ali no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Então, a função do bispo é evangelizar. Antes do Concílio Vaticano II, a missão do bispo era evangelizar, do pastor das ovelhas. É o pastor que deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. Nós vemos um exemplo desta grande janela do céu de hoje. Verdade é, meus irmãos, que a maldita teologia da libertação, quando entra dentro da igreja, mata as funções evangelizadoras dos bispos, que só levam em tempo, debaixo dos panos, a correrem atrás dos seus partidos comunistas malditos de esquerda. Essa que é a realidade. Mas não era assim. Antes do Concílio Vaticano II, os bispos, aí um exemplo desse aí, eram evangelizadores, isso mesmo. Era o bispo que ia nas casas, era o bispo que ia ao encontro dos necessitados, para levar a boa nova do Senhor. Inventaram, pós-Concílio Vaticano II, quando abriram essa brecha, que a teologia da libertação entrou, de uma MED. Essa MEB, ela de evangelizar as pessoas na seguinte condição: para dar educação àquelas pessoas, sobretudo analfabetas, das zonas rurais, tal e coisa. Então inventaram, e daí nasceu as pastorais e outras pastorais que ia, pastoral do idoso, pastoral não sei o quê, familiar, e daí saíram para tentar, dizendo eles que era para tirar aquelas pessoas, não é, da baixa escolaridade que tinham, ou seja, eram analfabetas, mas na realidade era para implantar o sistema comunista da teologia da libertação. É isso mesmo. O chamado Pacto das Catacumbas das SEBs, né, as comunidades de bases criadas por eles. E elas se infiltraram, entraram. Por isso nós vemos hoje, né, uma grande maioria de bispos no nosso Brasil não pregam mais a conversão pessoal da pessoa, não pregam mais os sacramentos, né? A pessoa deve ser nova criatura pelo batismo. O próprio Jesus disse isso em João 3. Quem não renascer da água do Espírito é nascer de novo, é ser nova criatura, é ser revestido de Cristo. Gálatas 3:27, todos vós fostes batizados, vos revestiste de Cristo. Não se prega mais isso. Hoje você vê as pregações assim, através dos conservadores e dos carismáticos. Mas por parte desses aí, CNBB e Companhia Limitada, só Deus na causa. Meus irmãos, vamos pedir a intercessão desse grande bispo, dessa grande janela do céu de hoje, pela conversão dos nossos bispos. Reze pelo bispo de sua diocese. A coisa é feia, meu irmão. A coisa não é boa, não. Vamos rezar pela conversão deles. É a oração.
Lembremos que a igreja derrubou o Império Romano através da oração, jejum e eucaristia escondida nas catacumbas. É isso mesmo. Oração, rosário pela conversão dos nossos bispos e pelo fim dessa maldita TL dentro da igreja. Meus irmãos, salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.